sejam todos bem-vindos ao primeiro fórum Melhor Jornada do Paciente com Psoríase. Eu sou o Gustavo Machado, sou fundador da Educare. Gostaria de agradecer o apoio da Sanfarma, o apoio institucional da Unidas, do BioHub e do Tecnopuc. A importância que tem essa discussão de temas como esse, né? Famílias que não são impactadas por esse tipo de doença, muitas vezes não têm a noção da diferença que faz um correto manejo no tratamento de uma doença que impacta tanto na vida das pessoas. Mas é um tema que a gente, dermatologista, está muito acostumado. Acho muito importante esse relato do Gustavo. O que é a psoríase? Quando a gente vai abrir um livro, a primeira coisa que a gente vê, a primeira frase, que é uma doença cutânea, poligênica e imunomediada. O que isso quer dizer? Doença cutânea, porque é uma doença da pele, né? Mas assim, eu acho que é muito simplório a gente falar hoje, especialmente, que a psoríase é uma doença da pele, né? Poligênica quer dizer que tem muitos genes envolvidos na sua origem, então é uma doença complexa, não é uma doença simples, né? Imunomediada quer dizer que tem uma relação muito grande com imunidade, com inflamação. Ocorre em qualquer faixa etária, mas obviamente vai aumentando a prevalência conforme a idade vai aumentando. E acomete igualmente os gêneros, então tanto os homens quanto as mulheres são igualmente acometidos, talvez com uma leve predominância no sexo feminino. E além dos fatores genéticos, a gente sabe que a psoríase tem uma influência ambiental muito importante. Fatores como obesidade, tabagismo, etilismo, o estresse. Alguns medicamentos específicos e algumas infecções podem estar associadas à psoríase. Em que sentido? Podem atuar como gatilhos para o desenvolvimento da psoríase, naquele paciente que já tem aquela alteração genética, já tem aquela predisposição genética. Focando um pouco mais na psoríase em placas, que a psoríase ela tem várias formas de apresentação. A definição são placas eritematosas descamativas. Normalmente tem uma distribuição simétrica, e as áreas mais frequentemente acometidas são os joelhos e cotovelos, no couro cabeludo, podendo acometer também palmas e plantas. E uma coisa que a gente sabe e pouco se fala, né? A gente fala muito de comorbidade, daquelas coisas mais físicas, mas a gente não pode esquecer da saúde mental desses pacientes. Os pacientes com psoríase chegam a ter 60% de depressão. A gente sabe que os pacientes que têm psoríase, eles têm uma menor escolaridade, menor grau de escolaridade, tem uma estigmatização muito grande, né, que impacta diretamente na qualidade de vida e tem um impacto negativo na profissão. Hoje a gente sabe que os pacientes que têm psoríase, eles recebem menores salários, eles normalmente estão alocados em profissões de menor complexidade. Esses pacientes têm um aumento dos comportamentos de risco, como tabagismo, etilismo, drogadição. Eu falei lá anteriormente como um fator de risco, tabagismo e etilismo, mas também a gente não sabe, né? Acaba virando um ciclo vicioso, porque isso piora, mas o paciente que tem psoríase também tem aumento das taxas de tabagismo e etilismo. Os tratamentos, eles mudaram de uma forma muito rápida, né, nos últimos anos, e eu venho acompanhando isso. Eu tô há 14 anos na dermatologia, e tem muita gente que ainda não está acostumada, então a gente faz um trabalho muito intenso no sentido de educar mesmo, para a gente perder o medo e tratar melhor esse paciente. Tratar precocemente o paciente muda desfecho. A gente consegue mudar a vida do paciente tratando precocemente ele. O paciente, ele vai ser um paciente mais feliz, um paciente mais funcional, ele vai produzir melhor, melhorar a sobrevida dele lá na frente. A principal resposta a essa pergunta, quando usar imunobiológico, é cedo. A Unidas é a representante legítima das autogestões no Brasil. Somos uma entidade associativa sem fins lucrativos. Estamos atualmente presentes nas 27 unidades federativas, com mais de 110 operadoras filiadas. Temos cerca de 4 milhões de beneficiários no país. Só no Rio Grande do Sul temos 160 mil beneficiários. Ao longo do ano, realizamos alguns eventos regionais, com eventos sobre o TEA, eventos sobre a obesidade e outros temas importantes para o setor, sempre buscando qualificar e interagir com as nossas operadoras filiadas. Contamos também com o apoio da nossa comissão de relacionamento com o mercado, um ambiente de muita troca para assessorar o dia a dia das nossas operadoras. Eu trabalho numa autogestão, então não poderia vir melhor depois de uma apresentação dessa, mas se tiver ficado ainda alguma dúvida, né, as autogestões, elas são conhecidas por não terem fins lucrativos, então a gente tem um olhar diferenciado. Se de repente alguém aqui é médico de consultório, percebe isso, quem trabalha com outros grupos de operadoras, a gente tem um olhar diferenciado para as tecnologias.
A gente sempre tenta fazer com que elas cheguem ao nosso beneficiário. Eu apresento sobre várias patologias, mas sempre com foco na tecnologia. Por formação, eu sou médica endocrinologista, então não sou da área de dermato, mas tivemos a brilhante apresentação para entender o contexto. E foi ótimo, porque o Juliano frisou bastante ali a questão do que é a psoríase moderada e grave. Como é que a gente está hoje? Ele tem os recursos financeiros dele finitos. Tem um X para ele conseguir ampliar o acesso, e acesso à tecnologia, quando a gente fala, a gente pensa muito em remédio. Então a gente tem uma população vivendo cada vez mais e as tecnologias chegam, por isso estamos vivendo mais. Ampliar essa população coberta que vive mais já é um desafio. Reduzir o risco financeiro de você custear uma tecnologia que não vai entregar é o nosso norte sempre. Por quê? Porque as tecnologias chegam, os novos serviços chegam, e eles chegam de maneira não substitutiva, e sim cumulativa. Dificilmente a gente desincorpora um tratamento ou uma tecnologia que já está disponível. Então, esse incluir serviços, incluir as novas tecnologias com os recursos finitos é o desafio do dia a dia. E aí, nós gestores tentarmos iniciativas com descontos por volume, negociação comercial, risco compartilhado, programas de medicamento, clínicas compartilhadas, como foi apresentado, que a Unidas tem, clínicas compartilhadas para infusão de medicamentos, medicamentos com infusão domiciliar, para a gente tentar, de uma maneira ou de outra, otimizar a utilização dos recursos finitos assistenciais e dessa forma ampliar o acesso às novas tecnologias. É um prazer estar falando aqui com vocês sobre esse tema. E aqui nós tivemos então, no início do mês, a definição da incorporação do tildrakizumab para o tratamento de adultos com psoríase em placa, psoríase moderada grave. E o mecanismo de ação é um inibidor da interleucina 23. A interleucina 23 é considerada a principal proteína implicada na inflamação, e o tildrakizumab, ele é um imunobiológico que ele vai exatamente inibir essa interleucina 23, ou seja, ele vai atuar lá no início, quando se inicia a inflamação da pele, ele vai bloquear através do que a gente chama subunidade P19. Por que essa diferenciação? Porque também existe outra subunidade que não seja a P19. Em relação ainda às evidências comparativas, existem meta-análises que comparam o tildrakizumab aos demais medicamentos. O primeiro mostrando que o tildrakizumab é superior para um ou mais desfechos de eficácia e também qualidade de vida. O segundo retângulo a gente faz em relação à segurança, também mais seguro que o ustekinumab, que é um outro inibidor de interleucina 12 e 23, desculpa, o ustekinumab. E o último retângulo aqui, ixekizumab, que aí sim é um inibidor de interleucina 17, mostrando que é também superior em relação à segurança. Isso é uma característica bastante conhecida do perfil de segurança dos inibidores que pertencem à classe dos inibidores de 23. Os principais resumos: eficácia sustentada por 5 anos, segurança comprovada com eventos adversos leves, comodidade posológica, apenas 4 aplicações a partir do segundo ano, e a necessidade de mais uma terapia em caso de falha terapêutica. Rapidamente, aqui a melhora em 16 semanas, ou seja, 2 aplicações, a melhora nas unhas do paciente, tanto das mãos quanto dos pés. Aqui também com apenas 4 semanas, uma melhora. A paciente de sexo feminino também com psoríase em couro cabeludo, face e colo. E o paciente ali masculino com uma lesão bastante extensa em região de abdômen, tórax, também uma melhora bastante significativa apenas na 4ª semana. Aqui, sim, 28 semanas, aqui aparentemente, mas tem lesão ainda? Na verdade não, são as manchas hipercrômicas, são as manchas residuais da cicatrização da lesão anterior. Tá? Aqui não é lesão ativa, é lesão melhorada, cicatrizada. Eu sou muito entusiasmado com as novas tecnologias e muito rapidamente, o que é melhor, tem sido incorporada, né, no rol da ANS. Mas aí eu já começo o debate perguntando, principalmente para a doutora Juliana, como equilibrar isso, doutora Juliana?
todas essas maravilhas que as tecnologias trazem, com segurança, né? Porque a grande maioria dessas drogas também são muito seguras. Como pagar essa conta, doutora? É gestão, né? Tudo isso aqui que a gente fala é gestão. Eu acho que foi brilhantemente apresentado aqui pelos dois, que não tem como você negar o tratamento para um paciente assim, com tecnologias que demonstram, né, e que comprovam essa resposta. Parte de uma boa gestão, conhecer quem que eu estou administrando, né? Quem é a minha carteira. Quando você começa a mapear quais são as doenças que têm um maior impacto, quais são as tecnologias que vão impactar mais a minha questão financeira, você vai tentando encontrar caminhos com as suas características próprias para fazer pagar. E aí pode ser um programa de promoção à saúde. Mas isso é muito cíclico, né? Hoje eu estou na operadora A, amanhã eu estou na B e volto para A. Então é se criar uma cultura, né, de uma melhor gestão e controle, principalmente dessas doenças crônicas, né, que vai acompanhar o paciente o resto da vida. É fundamental a ação em vários setores, com a classe médica, as operadoras, pacientes. Se a gente conseguir atuar em vários setores, no final das contas, quem vai sair beneficiado é o paciente. Na realidade, a primeira coisa que a gente pensa é a resposta que o paciente vai ter. Hoje, na psoríase especificamente, falando de psoríase especificamente, a gente tem muitos recursos terapêuticos e todos eles com uma eficácia muito boa. Então, acho que isso é um trabalho importante a ser feito. Eventos como esse são importantes para a gente trazer esses temas, no mínimo, para reflexão, né? Realmente, esse diálogo entre quem vai efetivamente conduzir a linha de cuidado e a operadora tem tipo um abismo, porque os dois querem o quanto que eu vou ganhar, e é um ganha-perde, não é um ganha-ganha, e o paciente está ali. Eu me lembro bem, na ocasião da formação ainda, passando pelo ambulatório de dermatologia, de uma paciente que entrou já no consultório aos prantos. Olha, eu sou casada há 7 anos e há 3 anos eu não tenho vida íntima com meu esposo, porque eu não consigo conviver com essas lesões. Então isso, lógico, ainda bem, graças a Deus, isso foi há mais de 20 anos, graças a Deus hoje nós temos a disponibilização de novas terapias, mas o paciente ele sofre demais com isso. É algo realmente que dilacera o emocional do paciente, não só do paciente, mas dos familiares também, quem é pai, quem é mãe. A gente vê muito encaminhamento para dermatologia e da equipe de enfermagem, que identifica, às vezes sabe o que é, às vezes não sabe, mas vê que o paciente tem algum tipo de alteração, que está causando algum tipo de dano e manda pra gente. Mas a verdade é que a gente também aqui tem um longo trabalho pela frente, né? Capacitar todos esses profissionais de saúde e até mesmo o público leigo, né? Para que identifiquem cada vez mais precocemente, né? Gostaria muito de agradecer a todos, ao nosso apoiador Sanfarma, apoiador institucional Unidas e Tecnopuc. A gente tem um modesto orgulho, é muito grande, a gente gosta muito de fazer esse tipo de evento. De um evento como esse, alguma melhoria sempre vai acontecer na vida de quem tem uma doença como psoríase. A gente sai daqui com um tema de casa, fomentar as discussões sobre o assunto e impactar na vida dessa gente.